Boa noite, pessoal. Você que gosta aí do programa do André Moraes, né, do Flávio Pascoal, Estudo de Domingos. Eles fazem esse programa todo domingo às 8 horas da noite. E eu tô aqui acompanhando isso daí, né, durante a semana para ver aí como que acontece, o que acontece com as ações que eles recomendam aí nesse estudo, né? Tem uma planilhinha também que eu estou sempre postando aí no YouTube e no Instagram, se vocês quiserem acompanhar lá para ver se dá resultado ou não, né? Esses ativos que eles comentam lá, né? Então é isso aí, pessoal. BRSR é um ativo que a gente já está 2 semanas aí, né, com ele. Queria só mostrar aqui, ó, eu tô com um gráfico semanal. A gente tem uma resistência aqui, ó, em 17,24, né, que é um topo histórico aqui, né. Esse ativo ele já deu saída parcial e vamos pôr aqui nos 60 minutos, né. Então, depois daquela queda que teve na sexta-feira, né, com aquela fatídica sexta-feira lá onde que o Flávio Bolsonaro disse que seria candidato à presidência, né? Parece que o pessoal não gostou muito, mas enfim, né? A gente tem o alvo ali de 15,98, né? E ele tá indo bem aí, né? A BRSR, né? Aí a gente só tem aqui mais ou menos nessa região é o nosso ponto de resistência aí, tá longe ainda, né? Então tá tranquilo com a gente aí. A BCB4 também, a BCB4 a gente viu que essa ação ela também teve uma lateralização aqui, né? E ela rompeu aqui esse topo, né? Uma região aqui de bastante briga, né? E agora ela vai embora, né? A gente vindo aqui por 60 minutos também, a gente já teve a nossa saída parcial, né? Esse ativo ele também teve aquela queda lá na sexta-feira e agora ele recuperou aí, está retomando aí a sua subida, né? Então o ponto de resistência aqui é exatamente onde que a gente tem a nossa saída ali, né? Então eu acho que tá tranquilo aqui. Nós esperamos que a BCB4 suba aí, né? Auri, Auri 3 ela dá uma enroscada aqui, né? Eu já venho falando aqui também é um ponto de resistência, né? Já foi ponto de suporte, ponto de resistência, né? Então o ativo ele deu uma enroscadinha aí. Vamos torcer aí para que ele retome aí, né? Ele já deu saída parcial também, né? Fez aquela queda na sexta-feira e agora ele está dando uma lateralizada aí, né? Nós esperamos que o OBV dele aqui está subindo, né? Devagarzinho, né? Então isso é um bom sinal. O ponto de resistência aqui em 13,03, né? Onde que ele pode dar enroscada foi exatamente onde que ele parou ali, né? Ele foi até mais ou menos essa região e voltou, né? Mas vamos torcer aí para que esse ativo rompa isso aí, né? Ele rompendo essa resistência aqui, isso aqui tem tendência a ir bem longe, né? Beleza? Berkshire ainda não deu entrada, né? Ela é um ativo que voltou aqui nas médias, né? Acho que por isso que o André deve ter dado sugestão, né, desse ativo. E ele rompendo aqui essa barreira aqui, né, dos 138,68, eu também acredito que deve ir longe lá, né? Então, esse ativo aqui, ele tá aqui no meio do caminho, né? Não foi para lugar nenhum. Já tem 2 semanas que eles deram call desse ativo aí, né? GGBR a gente já deu entrada, né, na semana passada. Está se encaminhando aqui, né? Vamos ver aqui no longo prazo. No longo prazo a gente está aqui numa região de suporte aqui, né? Uma região de resistência, quer dizer. Estamos exatamente num lugar de resistência, né? Então eu acredito que GGBR ela tá forte aí, né? Ela passando por essa resistência aqui, eu acredito que ela vai no nosso alvo tranquilamente aí, que é 20,85 o nosso alvo, né? Então ele fez esse pivôzinho aqui, fez esse pivô, né? Voltou aqui no seu ponto, aqui era um ponto
de resistência, né? E aqui na volta virou um ponto de suporte, né? Então ele não não rompeu o suporte, né? Voltou aqui e está se encaminhando para nossa saída parcial. Vou até colocar aqui, ó, para a gente ser avisado aí quando esse ativo estiver perto da nossa saída parcial, né? Vamos torcer aí para que ele vá embora, certo? Caixa já é um ativo que ele foi dado, foi do Fique de Olho não, o estudo de domingo de ontem, né? Aqui a gente vê que a Caixa, ela tinha uma região aqui, né, de resistência, né? Ela fez um trap aqui, né? E aí depois voltou para dentro da consolidação e aí agora ela ela venceu nessa consolidação aqui e está indo embora, né? Aí o pessoal deu call deles agora aqui, ó, com a entrada em 16,48, né? Essa entrada aqui, ó, aconteceu hoje, né? Na primeira hora aqui ela já abriu em gap, né? Mas a gente não entra na primeira hora, né? Mas na segunda hora ela já deu entrada aqui. Então voltou aqui, né, para o nosso ponto de entrada, né? Para quem não conseguiu entrar, agora é um bom momento aí, né? E eu acredito também que esse ativo ele vai buscar valores bem altos aí, né? Beleza? A Apple ela já tinha sido recomendada na semana passada, né? E o Flávio recomendou de novo. Aí, inclusive ele colocou os mesmos pontos, né? A Apple também ela está num ponto aqui de resistência, né? Então talvez seja por isso que ela não tá indo, né? Então tem que ficar esperto aí porque pode ser que ela venha buscar aqui de novo liquidez aqui embaixo, né? Então é um ativo que não está andando, né? Então aqui pode ser que ela tenha feito um buy clímax aqui, uma R, e aqui está fazendo um segundo teste, né? Mais um teste secundário, né? Mas aqui no 60 minutos, né? A gente vê que ela está lateralizada aqui, né? O OBV está subindo, né? Isso é um bom sinal. Então quer dizer que os compradores estão comprando aí, né? Então vamos torcer para que ele suba, né? Ele está bem perto aqui do stop, né? Pode ser que desconfigure esse ativo aí. EZTC. EZTC é um outro ativo também que o nosso ponto de entrada ele está bem perto aí de uma resistência, né? Então eu acredito que ele rompendo essa resistência aí, ele vai buscar o próximo ponto aqui, ó, que seria aqui nessa região aqui, né? Seria o próximo suporte em 28,85 e depois em 37,45. Vamos ver se a gente coloca aqui mais uma. Vou deixar esses dois pontos aqui, ó. Vamos aqui para 60 minutos, né? Então, nos 60 minutos, esse lugar aqui é um lugar de resistência, que essa ação aqui pode sofrer um pouquinho para ultrapassar, né? Então, a nossa entrada aqui é em 15,85, né? Então, ficar bem esperto aqui, ó, quando essa ação, para quem entrar nesse ativo, né? Quando essa ação estiver aqui, mais próxima aqui dos 16,60, 16,70, porque ela pode sofrer um pouquinho aí, né? Mas ela passando esse ponto de resistência aqui, ó, ela tem bastante caminho para percorrer, né? A próxima, olha, dá para ter dá para ir buscar a Ares bem maior, né? Legal, hein? Torcer para que a ZTC ultrapasse esse ponto aí. IVVB11. IVVB11 também. Os ativos internacionais eles estão todos testando topo histórico, né? Acontecendo com a Apple. Ó, acontecendo com a Apple, a Berk, né? Então elas estão todas aí testando o topo histórico, né? Vamos ver se elas vão conseguir ultrapassar isso aí. Então é a mesma coisa aqui, ó.
a IVVB 11 ultrapassando esse topo aqui, ela pode buscar áreas bem altos aí, né? Então a gente tem aqui a entrada em 425, né? A gente está bem perto aqui de desconfigurar, né? Mas vamos torcer que o mercado suba e dê entrada nesse ativo aí. MRVE. NRVE, esse ativo aqui, ela estava numa tendência de baixa, né? E ela está aqui fazendo aqui uma reversão, né? Por isso que o pessoal deve ter entrado aí. A gente tem uma linha de tendência de baixa aqui, né? Que esse ativo pode subir e ter dificuldade de ultrapassar ali, né? Mas está abaixo dos pontos de saídas aí. Vamos aqui para o gráfico de 60 minutos, né? O Flavion falou em entrada em 8,56, né? E aí o próximo ponto de resistência seria aqui nessa região dos 9,40 que está abaixo da saída parcial. Beleza? Vamos torcer para que vá tudo bem aí também. Multi 3 também está num ponto de resistência aqui, né? Um topo histórico aí. Mas a saída parcial está abaixo desse topo histórico, né? Vamos aqui para o gráfico de 60 minutos. Então a entrada seria em 29,34 aí. E com a parcial em 30,19, né? Abaixo ali do ponto de resistência. E aí ele passando esse ponto de resistência aí, essa ação ela pode buscar valores bem maiores, né? Tá certo? Prio 3. Prio 3 também eu coloquei aqui uma linha de tendência aqui de baixa, né? A Prio 3 ela fez uma perna muito grande aqui, né? Então é natural que esse ativo ele deu uma lateralizada aí, né? E o petróleo também tá caindo aí, a Prio também acho que teve alguns problemas com produção, mas é um ativo que subiu bastante aí, né? Então vamos torcer para que ele volte, né, para sua subida, né? Já colocando aqui aqui parece que tá fazendo uma bandeira aqui, né? Uma perna muito grande aqui de alta, né? Acho que nós conseguimos medir isso aqui. Tirar esse. Subiu aí cerca de 32.000%, nossa. E então natural que faça essa correção, né? Corrigiu aí 36%. O problema é que quem entrou aqui em cima, né? Mas vindo aqui por 60 minutos, né? O ponto de entrada aqui em 40,18, né? Ele está fazendo aqui uma pequena reversão, né? E aí a gente tem aqui um ponto aqui de resistência aqui, ó, perto abaixo do nosso ponto de saída parcial, né? E aí depois a próxima resistência é mais ou menos nessa região aqui, ó, já na saída final, né? Então acho que é um ativo também que mesmo tendo aí no gráfico de 60 minutos, né, ele está nessa perna de baixa aqui, né, ele pode dar um bom resultado aí. O último ativo que o Flávio recomendou aqui foi uma venda em ODPV, né? ODPV, ela estava numa consolidação aqui, né, desde 2019 aqui, né? Até antes, né, 2017 ele não vai para lugar nenhum, né? Mas agora aqui em 2025 ela parece ter rompido aqui nessa essa resistência. E então vamos torcer que ela confirme aí, né? Ela rompeu, voltou aqui para o ponto que era resistência, agora sendo um suporte, né? E aí foi exatamente aí nesse ponto que o Flavion deu um trade de venda aí, né? Mas assim, pessoal, fica bem atento aí, porque esse ativo ele não tá muito feio não, né? Apesar dessa queda aqui, ó, esse ativo ele pode estar vindo aqui testar esse suporte aqui agora, né? Você vê que ele veio aqui no suporte, aí subiu, ele pode estar até fazendo aqui um fundo duplo, né?
e de repente ele pode também ir para cima, tá? Mas enfim, os meninos deram venda deles aí, né? A gente vai acompanhar aqui a venda do ativo, né? Então esse ativo aqui rompendo aqui os 11,26 a gente vende e vamos esperar uma saída aqui parcial em 10,76. Tá bom, pessoal? Hoje eu fiz um vídeo um pouquinho mais longo aí, né? Também dando os meus pitacos aqui, né? Até mesmo para mim treinar, né? É legal. A minha intenção de estar fazendo esses vídeos é mais de treinar, né? E não confrontar os meninos, né? Eu gosto muito deles lá, né? Mas assim como o André mesmo fala, né? Todo mundo erra, né? Eles também erram. Então é isso aí, pessoal. Então por isso que é bom a gente conhecer um pouquinho, porque você também pode dizer não aí para alguns ativos, né? Que eles recomendam, beleza? Então espero que vocês gostem aí e assistam lá o estudo de domingos, né? E aí depois que eu tiver alguma alteração maiorzinha lá na planilha, eu faço um novo vídeo, beleza? Até mais.